Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato só o Cariocão, mas já temos aí datas marcadas para outros campeonatos começarem. E é justamente dessas datas que a gente vai falar agora. A data da volta da Copa do Nordeste, que eu gosto muito, todos sabem, e a volta do Campeonato Baiano 2020, que será um dia após a volta da Copa do Nordeste. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, mas especialmente o torcedor nordestino que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e entre no nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 022 9922 54512, que está na descrição. Você diz o seu nome e o time que você torce, que eu vou te colocar no grupo do seu time. Mas um recado, meus amigos que estão no grupo aqui do canal Resenha com Magalhães, infelizmente, se começar a falar de política, eu não vou acabar com o grupo, mas eu vou ter que tirar o amigo que insistir em colocar política no nosso grupo de futebol. Política, você tem uma porrada de canal para falar. Fala em qualquer outro grupo, no Facebook, fala em qualquer lugar. No canal Resenha com Magalhães específico de um time, não é para falar de política. Senão vai ficar um grupo chato igual uma porrada que tem por aí. É para falar do seu time. E se não tiver jeito, eu vou excluir. Pro bem do grupo, eu vou tirar. Nada contra a sua preferência política, nada a ver com a política. É simplesmente para não contaminar o grupo. Ah, Magalhães, tu tá falando que política contamina? Tô. Aonde entra a política, contamina. Entra a política no futebol, contamina. Entra no samba, contamina. Entra no carnaval, contamina. Aonde tem política, contamina. Política é necessário? É. Mas entrou política, contamina, dá briga. Ainda mais hoje que ninguém está tendo respeito com a opinião de ninguém. Então, pior ainda. Então a gente não quer, o nosso grupo, a gente quer paz e falar de futebol, resenha sobre futebol. Pode até falar da política do clube, né? Mas a política externa, que não tem a ver com futebol, neca de pitibiriba. Então vamos lá, galera. Copa do Nordeste volta dia 21. A sede escolhida foi capital da Bahia, Salvador, para receber os 16 jogos restantes. Tem 16 jogos restantes deste Nordestão. Porém, teremos aí uma rodada, que é a última rodada, né? Nordeste, que vão jogar todos os times, depois vai dar aquela diminuída, que vai ser quartas de final, semifinal e final. Nesse passo, o Campeonato Baiano, logo, opa, já vou na sequência. Porque não vai embolar muito, na minha concepção, até porque provavelmente fizeram todo um planejamento, acredito eu que fizeram um planejamento, porque eles não iam voltar à Copa do Nordeste dia 21, sendo sede única em Salvador, e o Campeonato Baiano voltar no depois. Até porque o Campeonato Baiano vai ser jogado, na minha concepção, pelo que eu li aqui, a não ser que mude alguma coisa, em todo o estado baiano. Então, não vai ser sede única, é no estado baiano. A Copa do Nordeste que vai ser só em Salvador. Lógico, vai dar uma enchida, que tem jogadores, não vai ter torcida, não é com torcida, então a cidade não vai ficar cheia de pessoas de outro estado, vai ter ali os times, estádio vazio, sem torcida nem nada, mas vai agradar os patrocinadores, vai agradar o futebol, vai agradar a televisão também, vai agradar. Então, foi decidido. Dia 21 começa o campeonato. A Copa do Nordeste, recomeça a Copa do Nordeste, os times já estavam sabendo, a grande maioria acredito que já estava treinando, provavelmente com a data já marcada, os clubes vão, principalmente aqueles que provavelmente vão chegar às quartas de final, já vão olhar uma sede mais fixa para ficar mais tempo.
Porque tem times que sabem que vai jogar essa última rodada, mas não tem mais chance nenhuma. Então vai lá, joga, bate lá e volta. Bate em Salvador, joga, pum. Acabou, voltou para casa. Outros sabem que vai ficar um pouquinho mais lá, porque vai chegar às quartas de final, pode chegar à semifinal e à final. Pode ter uma situação aí de conflito, que vai ter que ser ajustado também. Como vai se ajustar com o Campeonato Baiano, vai ter que se ajustar também com os outros campeonatos dos outros estados do Nordeste se voltarem também. Porque vai ter time que vai ter que estar em Salvador, vai ter que voltar, então vai ter que ficar fazendo, dependendo do time, ele vai ter que bater em Salvador, jogar, voltar para sua cidade para jogar o seu campeonato regional, depois volta para Salvador. Bom, vai voltar a rotina normal, filho. Vai voltar a rotina normal, de viagem, disso, daquilo. Não vai ter jeito, não. A não ser que não volte campeonato nenhum, o que não vai acontecer. O campeonato, o baiano, já vai começar um dia após. Então, não teria jeito. Não teria jeito. Eu fico muito feliz que a Copa do Nordeste está voltando, já tem data. Campeonato Baiano também, que é um dos maiores do estado, tá voltando também. Aí eu tô olhando aqui, ó, no grupo A o Fortaleza lidera com 14 pontos, o Bahia vem logo atrás também com 14 pontos. As duas equipes já conquistaram a vaga para a próxima fase. Então, o Fortaleza já sabe que vai estar na próxima fase. Então ele já tem que ver um local lá para ele poder ficar mais tempo, porque ele vai jogar a última rodada e já sabe que já está nas quartas de final. Aí aqui diz: o Botafogo da Paraíba é o terceiro colocado com 12 pontos e o Sport fecha o G4. Então esses aí já tem que se programar, com 9 pontos conquistados. No grupo B, o Confiança é o dono da ponta, com 13 pontos. E assim como o Vitória, vice-líder, com o mesmo número de pontos. Tem a classificação bastante encaminhada. Náutico em terceiro e Ceará no quarto lugar completam o G4 com 11 pontos. Ou seja, tem esses 8 times aí que tem uma probabilidade muito grande de chegar às quartas de final. 2 já estão. Então faltam 6. 6 vaguinhas que estão sendo brigadas ali. Então esses aí já tem que... O Bahia não, que vai jogar em casa. Então pro Bahia não muda nada. Mas pros outros vai mudar muito. E talvez pro Vitória se classificando também. É lógico. Então, sede única, é o segundo campeonato a voltar, porque voltou o Campeonato Carioca, tomou pedrada pra cacete, tomou muita pedrada do Brasil inteiro, mas o primeiro que voltasse a tomar pedrada, se o Campeonato Carioca não voltasse, o primeiro campeonato a voltar fosse a Copa do Nordeste, ia tomar pedrada. E não fiquem achando que a Copa do Nordeste não vai tomar pedrada. Vai ter gente contra a volta da Copa do Nordeste e contra a volta do Campeonato Baiano. Você pode ter certeza. Vai ter gente da política aí da tua cidade que será contra. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que mesmo com essa data, já mais para o final de julho, vai ter gente contra. Porque tem pessoas que têm um pensamento aí, eu não vou entrar em critério de interesse, que para eles não voltaria nada até dezembro, só em janeiro. Você sabe que tem gente que está pensando assim, para as coisas voltarem só em janeiro. Tem um monte de interesse aí que eu não estou a fim de falar e cada um imagina o que quiser. Eu tenho o meu pensamento. Então você vai ver políticos aí que serão contra. Igual está acontecendo aqui no Rio. Aqui no Rio, um município, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o prefeito decretou a volta às aulas dos pequenininhos, né, da educação infantil, na rede particular. A justiça mandou parar as aulas. Mas ele deu o pontapé inicial. Foi mais ou menos igual ao Campeonato Carioca. Teve início, depois parou, mas depois retomou. Então, o prefeito de Caxias iniciou. A justiça foi, travou. O que aconteceu? Hoje aqui no Rio, o secretário estadual de Educação já informou que a volta vai ter volta às aulas sim. Já está aí com planejamento, com tudo. Ou seja,
alguém tem que abrir a porteira. Quem abre a porteira toma pedrada. Isso é normal. Como aqui no Rio está começando, já está começando a falar das aulas, já tem uma briga aqui, professores e pais que querem a volta das aulas contra os professores e pais que não querem a volta das aulas. Já começou o embate. E político também, pessoal e político, já começou o embate. Na sua cidade vai ser a mesma coisa. Vão reclamar, quando começar a falar em voltar às aulas, vão reclamar, até porque se está voltando os campeonatos, na minha concepção, já tem que ter voltado tudo. Ou pelo menos quase tudo. Porque não tem lógica. Vai ter lá 200 pessoas dentro de um estádio, principalmente em Salvador, onde vai ser sede única. Como é que vai falar que não vai voltar o restante das coisas? Não tem como, filho. Se o governador aceitou escolher o Salvador, não vai ter como. Então vai ter muita gente reclamando, achando um absurdo. Talvez tenha até justiça no meio, mas vai ter justiça. Vai ter gente reclamando. Isso não tem jeito. Se está certo, se está errado, é outros 500. Eu estou falando que vai ter reclamação. Muita gente quer que volte, tem muito interesse político e econômico na volta disso. Você pode ter certeza, você pode não aceitar. Mas eu não sei se realmente a doença está diminuindo no Brasil, porque eu não confio nos números. Tá? Eu não sei se a doença está diminuindo. O que eu sei é que não dá mais para agir de hipocrisia e não perceber que a população já está cagando e andando. Grande parte da população está cagando e andando, filho. Está cagando e andando. O nego tá indo pra rua mesmo e foda-se. O nego não tá nem aí. Se tá aumentando o número, se tá diminuindo. E um outro detalhe, você não fica espantado. A tal da emissora que espreme e sai sangue, só fala em morte, a impressão que dá é que todo mundo pegou o Covid 2019 e está todo mundo morrendo. Ela também vai parar, ela vai diminuir, você sabe por quê? Por causa do interesse econômico. O econômico dessa empresa está caindo. Ela já não vai pagar carnaval, de repente aí na Bahia o dinheiro, que se dá alguma coisa, já pode ter emissora que já não vai mais dar. Ou seja, tem um monte de coisa que pode dar problema. Como aí na Bahia, no Nordeste, eu acho que essa emissora não cobre muito, acaba sendo o SBT, a Band que cobre mais o carnaval do Nordeste, e essa emissora não cobre muito, é mais negócio Rio, aqui, pá, coisa então, um negócio mais centralizado. Apesar que eu não sei como é que essa emissora faz no carnaval aí, vocês podiam até me dizer. A Globo, tá? Eu não sei como é que a Globo faz aí, se ela passa o carnaval da sua cidade aí, ou passa o que passa aqui pro Rio, que é os desfiles. Eu não sei como é que faz, mas aqui no Rio ela já parou de pagar, ela não vai pagar as escolas de samba. Então, tem muita água para rolar, muita pedra, muita crítica, muita gente falando. A vantagem é que todos os clubes, tanto da Copa do Nordeste como do Campeonato Baiano, todos eles aceitaram a volta. Então isso já facilita. E quer ver um detalhe como a política mexe muito? A política mexe muito. A almofadinha lá, o engomadinho do governador de São Paulo, que não figura, né? Quando o presidente da CBF disse que ia começar em agosto o Campeonato Brasileiro, ele veio a público e falou, não vai ter Campeonato Brasileiro nenhum, vai começar Campeonato Brasileiro nenhum em agosto. Porra, ele manda na CBF. Ele não consegue mandar no estado de São Paulo. Aí falou que não ia ter. Aí o presidente da CBF deu uma resposta lá e falou, então, meu irmão, se não vai ter em São Paulo, os clubes de São Paulo vão ter que sair, porque os clubes de São Paulo assinaram aqui um termo com a CBF que eles querem voltar, independente se o estado de São Paulo não puder ter jogo, foda-se, então vai todo mundo jogar em outros estados. Política e economia fala alto. O que aconteceu? Já li agora no jornal que o Campeonato Paulista volta no mesmo dia do Campeonato Baiano. O Paulistão 2020 também vai voltar no dia 22. Então, irmão,
a tendência é as coisas ir voltando ao normal. A doença não vai acabar, não vai parar de ter contágio, só que na boa, vão fazendo assim. Até porque está chegando numa situação que o Covid está começando a ser colocado, ainda não, mas aos poucos estão começando a ser, tá começando a ser colocada como não uma doença comum, mas uma situação, como é que eu vou falar? Não é de menos importância. Como é que eu queria usar um termo para não ser muito grosso, mas parece que o Covid já está entrando numa fase de, rapaz, não é normalidade, é de aceitação. Vamos ser bem sinceros. É só que você fazer uma pesquisa, quantas pessoas morrem por causa do cigarro no Brasil por dia? Você vai nos hospitais, dá uma olhada quantas pessoas estão internadas por causa de problemas causadas pelo cigarro. Vê a quantidade de gente que morre por dia por problemas causados pelo cigarro. Dá uma olhada a quantidade de pessoas que morrem por dia por causa de acidente de trânsito. E não parou. Ninguém para porque o nego fuma muito e está morrendo. Os hospitais estão lotados. Se você der uma olhada no hospital, faz uma pesquisa. Eu te garanto que 50% das pessoas que estão internadas têm algum problema relacionado ao cigarro. E não para. Então, o Covid vai continuar matando algumas pessoas, vai contaminar, mas a doença está entrando numa fase, por uma questão política e econômica, no rol de... porra, rapaz, não está me vindo aqui a palavra, mas não de normalidade, mas de uma coisa mais comum. Assim, para você entender, é mais uma doença, é mais um problema. Vão começar a levar o Covid como mais uma doença. Não a doença como era. O Covid era a doença, correto? Aos poucos ela está sendo colocada como mais uma doença, mais uma causa de morte. Porque passamos por um problema onde todas as outras foram esquecidas. A impressão que dava é que ninguém morria por causa do cigarro, ninguém morria de acidente de trânsito, ninguém morria de bala perdida. A impressão que dava era essa. Que todas as outras doenças, tudo parou e as pessoas só morriam de Covid. Não foi isso? Que é a impressão que estava acontecendo, que não era verdade. É por isso que eu não acredito nos números. Por isso que eu não acredito nos números. Aí, agora, parece que ela está entrando para esse rol. Então, é óbvio, a gente tem que continuar a tomar cuidado, os times tomar cuidado. Será que na Copa do Nordeste não vai aparecer ninguém que vai estar contaminado? Pode aparecer, no Baianão pode aparecer, porém, se aparecer alguém contaminado, vai ter que se afastar. Igual no Rio, parece que tem um jogador do Flamengo que atestou positivo. Ele vai ser afastado, mas o campeonato não vai parar. Então, as datas estão chegando e por mais que apareçam jogadores contaminados, o campeonato não vai parar. A não ser que tenha uma coisa catastrófica, né? Aí não. O que eu não acredito. Até porque vai ter muita coisa que vai ser por interesse econômico, que vai ser, ó, esconde ali, bota aqui, cala a boca ali, ninguém fala. Ah, o cara não vai jogar porque ele tem uma distensão. Porra nenhuma. De repente deu positivo, mas também não fala. Joga ali pro lado e isso vai acontecer. Então, a Copa do Nordeste, o Baianão vai voltar. Tem que se ter todas as precauções, todos os cuidados, porque a doença é séria, mas não desrespeitando a ninguém que está doente, não desrespeitando a nenhuma família que perdeu seu ente querido, mas a vida tem que continuar. De vez em quando é doloroso eu falar isso, mas a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. E tá
voltando aos normais. E quanto mais tempo vai passando, mais próximo a gente imagina que está se chegando a um remédio eficaz, que todo mundo... Quer dizer, remédio eficaz é a impressão que dá que já se encontraram, mas como tem briga política, aí tem outros cunhos, né? Mas uma vacina, então, conforme vai avançando as coisas, a tendência é que tudo volte ao normal. Um pouquinho diferente, mas ao normal da atualidade. Então, Copa do Nordeste volta, Baianão volta, como eu falei, li aí Campeonato Paulista, e acredito que os outros estados não vão ter para onde correr. Não vai ter para onde correr, vai ter que voltar. E lembro que eu falei, quando o presidente da CBF deu uma data, vai voltar dia tal, ele pressionou todo mundo. Quem deu o primeiro pontapé foi o futebol carioca, que tomou pedrada. E o segundo pontapé e a segunda porrada mais forte foi a da CBF. Quando ela dá uma data, ela pressiona geral. Aí fudeu. Se o Campeonato Brasileiro vai voltar, como é que os outros campeonatos não vão voltar? Então ele pressionou, jogou todo mundo na parede, aí falou, ó, agora é com vocês, o brasileiro vai começar dia tal. O regional e os outros é com vocês. E é o que eu falei. Ele jogou a pedra, o restante tem que se mover. E os clubes começaram a se mover e agora está começando a aparecer data. A tendência é que todos os campeonatos, ou a grande maioria dos campeonatos regionais, comecem agora em julho. Os que não começarem em julho, forem começar em agosto, vai ter um problema sério. Um problema sério de calendário. Como vai fazer, eu não sei. Mas vão ter um problema sério. Um grande abraço, até mais. E aguardo aqui a volta desses campeonatos maravilhosos, que são os campeonatos do Nordeste e da Copa do Nordeste. Um abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau.